Tem uma lista aí dos atacantes que o Rizek mostrou, né? Tá aí atrás. Qual deles fez mais gol que o Hulk nos últimos 2 anos? Nenhum fez, cara. Nenhum fez. Pô, então, se o cara tá fazendo gol, se você precisa de gols para ganhar uma Copa do Mundo, se você precisa de um cara de explosão, que são 7 jogos, o Hulk não vai jogar uma temporada na seleção brasileira. Não são 38 jogos a Copa do Mundo, são 7. E você tem um cara com uma explosão, com a força física que tem o Hulk, com o chute que ele tem e a fase que ele está, era imprescindível. Então, assim, eu tô falando primeiro de amistosos, tá? Mas se ele se manter dessa maneira, cara, você tem um jogador... Porque ele é completamente diferente dos outros atacantes. O estilo do Hulk é outro. Ele é rápido, ele tem explosão, ele tem uma força física gigantesca, ele está numa fase, como eu falei, de decidir a jogada muito rápido, e o Brasil... Centroavante do Brasil não faz gol na seleção brasileira. Essa é a questão mais... Vou trazer o Henrique Fernandes para a conversa. E assim, ó, o Casa falou um negócio que conseguiu definir em palavras uma coisa que eu estava buscando, assim... o Hulk da força, não sei se foi o caso, alguém falou, o Hulk da força física, do jogador de lados, já acabou agora. Hoje é o Hulk centroavante, que faz gol de biquinho, sim, que faz gol de esquerda, de direita, de cabeça, de falta, de tudo que é jeito. Eu vou trazer para a conversa o Henrique Fernandes, que de todos nós é aquele que tem assistido mais de perto aos lances do Hulk, e eu sei que o Henrique tem opinião sobre isso também. Tudo bom, Henrique? Bem-vindo à Seleção. Tudo bem, Rizek, PVC, Mansur, Casão, esse monstro. Cara, a minha opinião é até um pouco polêmica aqui em BH, né? Porque o atleticano quer ver o jogador na seleção. Até porque já vai ser no final da temporada, o time já vai ter cumprido os seus objetivos, ou não, né? Já vai ter jogado o que tem pra jogar esse ano. O atleticano quer ver o Hulk lá. Eu até acho que o Hulk mereceu em algum momento mais testes, porque ele tá jogando bem desde o ano passado, né? Ele tá jogando bem desde o ano passado. Agora, se convocado, ele tem 2 jogos para se adaptar a um jeito de jogar na seleção para poder estar no grupo no final do ano. Então, acho que tem outros jogadores à frente dele nesse momento, Rizek. Então, essa é a minha opinião. Não sei se o Hulk, nesse momento, merece a chance para estar na Copa, porque não há muito tempo. Claro que ele tem chance, se for bem nos 2 jogos sendo convocado, que já não foi, né? Mas, bom, pode ser feita uma alteração na lista. Ok, ele reabre o debate. E ele poderia agregar para a seleção características que os outros caras não têm. Eu acho que ele é um definidor que tem movimentos e questões físicas também diferentes dos outros atacantes que a seleção tem. Eu vejo na seleção um certo padrão nos jogadores de ataque. Ele poderia dar uma alternativa específica para determinado tipo de jogo. Mas talvez seja tarde demais para a adaptação dele a um time. A gente tem que lembrar que ele chegou ao Atlético e levou meses para se adaptar aqui. Ele não chegou sendo esse jogador impactante que é hoje. Até pelo Atlético demorar um pouco a entender que ele não é mais esse cara de força de lado. Até para adaptá-lo a um jeito de jogar do time. O time do Tite também tem seu jeito de jogar. E talvez por isso o Hulk não se encaixe tão bem. Talvez seja tarde demais para mim, Rizek. O papo aqui era sobre testá-lo, Henrique, ainda não sobre Copa. Por que o Hulk não teve uma possibilidade de teste? O Hulk é um jogador a mais. Então, eu não acho que ele precisa se adaptar à seleção. O Hulk vai ser um jogador por uma característica de jogo específica. Eu vou só fazer a lista aqui dos 25 que eu consigo chegar. E o 26º me parece que é o Martinelli. E aí, nesse caso, eu tiro o Martinelli e coloco o Hulk. Eu me convenci com o Richarlison, com você e com o Casão. Alisson, Everton, Ederson. Danilo, lateral, e Daniel Alves. Alexandro e Arana. Claro que aqui você pode mudar, estou só fazendo a conta. Thiago Silva, Marquinhos, Militão e Gabriel Magalhães. Casimiro, Fabinho, Fred e Bruno Guimarães. Coutinho, Paquetá. Antony, Rafinha, Vinícius, Rodrigo, Neymar, Gabriel Jesus, Richarlison e Matheus Cunha. Falta um. Aí eu não preciso adaptar o Hulk, o time. Ele tá no grupo aqui, ficou apertado, precisa de um jogador de força, precisa de um artilheiro. Hulk, vai aí. Então cabe, porque não precisa... O cara que sai da lista é o cara que tá tentando entrar, que é o Martinelli. E só para também explicar um ponto, assim, do quanto eu acho justo um teste. Eu acho o campeonato francês pior jogado do que o brasileiro, tá? Embora muita gente entenda que não, eu acho o campeonato francês pior jogado. Eu não vi o Paquetá como um protagonista da seleção brasileira, não imaginava. O cara jogou com a seleção brasileira, tá aí, provou. Jogou pra caramba no Brasil, teve a chance dele, aproveitou. O Hulk não teve a mesma possibilidade, até esse momento. Fala, Casa!
Então, primeiro assim, fala Henrique, beleza? Eu vou contestar um pouco a sua teoria, tá? Então, assim, você falou que tem jogadores, você acha difícil o Hulk ir porque tem jogadores à frente dele, mas por merecimento nenhum. Porque todos os atacantes centroavantes que foram convocados para a seleção brasileira, desde que o Tite pegou, depois de 18, não fizeram gols, não renderam nada, não tem um centroavante que qualquer um de nós fale assim, esse pode ser titular da seleção brasileira. Esse sim tem que ser convocado. Não tem. Então, por merecimento, na posição do Hulk, não tem nenhum à frente dele, por merecimento. A segunda coisa, ele não precisa entrar no time, ele não precisa entrosar. São 7 jogos, cara. São 7 jogos. O Atlético, sim, precisava fazer com que ele se entrosasse com o time, porque ia jogar a temporada toda. Ali é encaixe. Copa do Mundo é encaixe, sabe? E se tem um jogador que está com confiança, que está fazendo gols, que está de bem com a vida, com uma força física incrível, uma arrancada incrível, que faz gols de todo jeito, há 1 ano e meio, não foi ontem. O que eu estou falando do Hulk não é de ontem, gente. É de janeiro do ano passado, sabe? Caramba, o cara não vai ter uma chance nessa posição para jogar 2 jogos amistosos contra, por exemplo, não foi, mas Coreia e Japão, não dá para você colocar o Hulk de centroavante para jogar contra a Coreia e o Japão, para você ver se realmente com a camisa da seleção brasileira ele consegue mostrar que tem sinais que pode decidir jogo como ele decide no Atlético. Cara, qualquer seleção do mundo, olha o que eu vou te falar, hein? Qualquer seleção do mundo, se o Hulk fosse espanhol, ele seria convocado pelo menos para teste. Se fosse francês, ele poderia ser convocado para teste. Se fosse inglês, ele seria convocado para teste. Aqui no Brasil ele não é convocado para teste. E eu garanto para vocês, com o que o Hulk está fazendo nesses últimos 1 ano e meio, aí, quase 2, em qualquer seleção do planeta, ele teria chances para ver se ele ia render o que ele rende no clube. Qualquer seleção, qualquer uma, menos a brasileira. E a minha teoria é o seguinte, Bom, é assim, já falei várias vezes, o Tite tem jogadores com cadeira cativa, tem jogador ali que pode ficar na reserva, que é convocado, tem jogador ali que pode ficar sem time, que vão ajudar ele a arrumar um time, ou ele vai pedir, pelo amor de Deus, para fazer um contrato de 6 meses, aí é convocado para a seleção brasileira. E outros que estão batalhando, treinando, jogando campeonatos, marcando, fazendo gols, ou armando no meio campo, sabe, com um grande esforço, não tem chance nenhuma. E tem jogador que pode ficar sentado no sofá da casa dele, assistindo jogos do campeonato pela televisão, mas tendo contrato com algum clube, ele vai ser convocado e vai para a Copa do Mundo. Vocês acham isso justo? É justo essa análise? Eu não acho, cara. Eu fui jogador de futebol. Se eu fosse o Hulk, eu ia estar super irritado hoje por não ter chance de jogar na seleção brasileira, com a idade que ele tem e do jeito que ele está jogando, eu ficaria irritado. Eu sei que ele tem um temperamento diferente, ele não ia falar nada, mas eu ia falar. E eu estou falando por ele, estou falando por uma posição, sou ex-centroavante e estou em defesa de um cara que eu estou vendo, que jogou na minha posição, que está desequilibrando todos os jogos praticamente, e não tem uma chance de jogar naquela posição, sabe? 2 joguinhos, cara. Isso aí é muito injusto, cara. Isso aí é muito injusto. O Tite está sendo injusto, principalmente com o Hulk, na minha opinião. Injustiça feia. Injustiça feia. E assim, eu acho que é incoerência, né? Além de injusto, porque o Gabigol foi convocado e assim, eu achava que o Gabigol tinha que ter uma chance. Eu vi o Gabigol tempos atrás como um jogador que poderia ser titular no Catar. O Gabigol teve chances, não conseguiu aproveitar. O Hulk hoje, ele é tão dominante ou até mais no futebol brasileiro do que o Gabigol foi em 2019. Acho que está no mesmo nível do que foi o Gabigol em 2019. E o Hulk não teve essa possibilidade. Não teve mesmo. Fala, Henrique. Não, só colocar 2 pontos. Primeiro, eu não sei até que ponto você jogar bem contra Japão e Coreia vai dar alguma garantia num campeonato com um nível de exigência muito maior lá na frente. A gente já cansou de se enganar com amistoso. O Hulk é um jogador muito específico, não é um jogador que tem um encaixe natural, e a gente tem que lembrar que ele já foi convocado pelo Tite. O Tite botou para jogar muito pouco no jogo contra o Peru apenas, a eliminatórias do ano passado. Minutos. Ele já estava bem, 11 minutos, vocês estão lembrando. Mas ele trabalhou com ele diariamente no treino. E eu respeito muito a visão que o treinador tem. Eu acho que o Tite tem informações de encaixe do Hulk no time que a gente não tem.
talvez a nossa análise não seja a melhor em relação ao jogador absolutamente correto. Eu concordo 100% com o Casão e eu acho que ele deveria ter sido levado mais vezes e colocado mais vezes em campo em jogos nas eliminatórias, desde o segundo semestre do ano passado, principalmente. Mas eu acho que agora está em cima e o Tite já tem já coletou informações que ele julgou ser o bastante para não levá-lo nessa última lista antes da Copa do Mundo. Eu acho que é tarde demais muito por isso. A gente tem que dar o voto de confiança também a uma comissão técnica que trabalhou montando. Outros jogadores também somaram pontos nesse processo, né? Você pode citar, por exemplo, o Matheus Cunha, que é um cara que ele disputa diretamente. O Cunha ganhou a vaga do Firmino, que era um cara que na nossa cabeça tinha vaga cativa para o Tite. O Cunha ganhou dentro de campo, ganhou na Olimpíada, ganhou nos treinamentos, ganhou no jogo, trazendo características diferentes. Então a gente tem que olhar os dois lados também, né? O Tite ele precisa fazer uma escolha. Eu concordo com vocês, eu acho que o Hulk deveria ter sido mais testado. Esse debate eu estaria de outro lado em agosto do ano passado. Agora eu acho que é tarde demais e eu entendo a visão também da comissão técnica, que fez observação de outros atletas, que entende que outros atletas talvez não tenham a performance e os números do Hulk, porque jogam em ligas muito mais competitivas, em que existe uma disputa até por posição dentro do time muito mais intensa, citando o Cunha, que a gente acabou de falar. Cunha disputa posição com o Luis Soares, com o João Félix, jogadores que deixam menos brecha. O Hulk é dominante na liga dele, que é uma liga competitiva, que é a nossa liga brasileira, que pode oferecer jogadores para jogarem bem na Copa, mas que é uma liga diferente. Para atacante, isso acaba sendo até mais forte. Então, eu entendo que o Tite está observando todo esse processo e, para mim, infelizmente, é tarde demais. Eu também cubro o Hulk muito de perto aqui, Zé, que eu fico impressionado a cada semana. Ele é um craque, eu não esperava que ele fizesse o que está fazendo no Atlético, voltando depois de tanto tempo competindo na China, que é uma liga menos competitiva que a nossa, acho que isso é consenso. Mas, infelizmente, para a Copa, para a gente que quer ver o Hulk na Copa, é tarde demais. Eu acho que o Tite já tomou suas decisões e eu não acho que ele esteja tão pouco embasado assim. Eu acho que ele conseguiu ver o Hulk em treinamento e viu o desempenho de outros jogadores, considerando outros contextos. Futebol é contexto. Mas, o contexto do Hulk é muito diferente dos outros da frente. Não está embasado. A gente apenas está discutindo os critérios que embasam as decisões do Tite. E sobre ser tarde demais, quero lembrar que na Copa da Rússia, o problema é que ele fechou cedo demais o time. De tal forma que ele levou 2 jogadores que sequer utilizou na Copa. Mas você esperava que o Jesus fosse ter a performance ruim que teve na Copa? Não, calma. Os sinais do Jesus eram muito positivos. Não falei do Jesus. Para ser o centroavante da seleção. Não, estou citando centroavante. Eu estou falando de 2 jogadores que ele fechou no grupo muito antes da Copa e não tinham condições de jogar na Copa e ele manteve porque o grupo estava fechado antes da Copa. Mas aí tem uma questão... era o caso do Fred, que foi machucado para a Rússia, machucado, não tinha condição de jogar. E o caso do Tyson, que ele não utilizou na Copa. E ele fechou muito cedo o time. Então, eu acho que nunca é tarde, cara. É tarde demais depois que acaba o prazo da FIFA. Até o prazo está aberto, eu acho que esse argumento não serve de ser tarde demais. Eu só acho que tem uma diferença nos processos que conduziram a 2018 e no processo que vai conduzir a 2022. 2018, a comissão técnica assume, faz o primeiro jogo em setembro de 16, ou seja, com muito menos tempo até a Copa do que agora, com uma urgência de resultado, em que você tinha muito pouca margem para experimentos e você precisava de uma espécie de um molde de time que você colocasse em campo e ele encaixasse. Isso aconteceu na primeira tentativa, o que é raro em futebol, você não tem garantia nenhuma que isso vai acontecer. Se conduziu até o período final da eliminatória e, naturalmente, qual é a sensação que eu tenho? Pelo pouco tempo e a necessidade de fechar 23 para ir à Copa do Mundo, terminou indo com os jogadores que dificilmente o Tite lançaria a mão deles em quaisquer circunstâncias de jogo, porque eram jogadores muito pouco observados durante o processo, durante o ciclo que conduziu a Copa e durante as possibilidades que ele teve de experimentar jogadores, porque ele precisava fazer um time. Essa história de plano B que a gente cobra de vez em quando, o tempo foi escasso para fazer o plano A. Tanto que quando o Renato Augusto se lesiona e tem uma queda de forma, o reencaixe do time foi muito difícil. Foi o Coutinho para o meio campo, a seleção perdeu vigor, perdeu força. Esse processo agora, ele deu muito mais tempo para isso. Então, as circunstâncias que conduzem agora são diferentes. E nesse processo ele observou uma quantidade muito grande de jogadores. Poderia ter visto o Hulk no ano passado? Concordo que poderia ter visto. Continuo apenas com a minha tese de que vai ter sempre na cabeça de qualquer treinador de seleção uma dúvida sobre que circunstâncias garantem a ele um rendimento em alto nível, já que o dia a dia desses jogadores aqui e lá é tão diferente. Só essa é a minha questão. Mas eu acho plausível o Hulk estar na seleção, não acho nada de absurdo. Fala, Casa. Não, eu só quero falar o seguinte, uma possibilidade de 50% que possa acontecer. O Brasil ser eliminado e a gente
fazer o seleção e falar assim, pô, ele tinha que ter levado o Hulk, pô, olha a forma que o Hulk tá. O Hulk tá aí, inclusive você, Henrique, pode ter certeza disso. Mansur, nós vamos sentar aqui... Não, Casão, e nós não, vamos falar, é contexto, não sei nem o que vai Henrique. acontecer no jogo da eliminação, não sei. Pode ser que elimine com um problema na defesa. Não dá pra gente cravar isso. Se perder, não necessariamente vai ser pela ausência do Hulk, a gente tem que esperar o jogo. A gente tem que esperar o jogo. Ô, Henrique, eu não tô falando que vai perder por causa do Hulk, ou se vai ser defesa ou ataque que vai perder, ou se vai perder ou se não vai perder. Eu tô falando que em mesa esportiva, depois de uma eliminação de Copa do Mundo, sempre senta e começa a se analisar quem faltou. Quem Isso faltou, aí sempre sim, fez. mas é um pensamento Exatamente. natural. É um pensamento natural. Agora, a gente tem que lembrar também que o Atlético perdeu para o Flamengo com o Hulk em campo, foi eliminado do Palmeiras com o Hulk em campo. O Hulk não tem essa obrigação de resolver, ele não é esse jogador milagroso. Ele é um jogador que poderia dar uma alternativa diferente para a seleção, mas que eu lamento não ter sido testado antes para ver a resposta que ele ia dar em campo. Para a gente também tem embasamento para contestar o Tite nesse momento da última escolha. Porque a gente não viu o treino dele na seleção, Casão. Só uma coisa, você falou que o Atlético perdeu pro Flamengo com o Hulk. Agora fala todos os jogos que o Atlético ganhou com o gol do Hulk. Um monte, tem um monte, sim. Então por que você... Mas aquele jogo teve uma peculiaridade que pode ter o jogo da eliminação da seleção se ela vier no final do ano. Cada jogo tem sua história, Casão. Você sabe disso muito melhor do que eu. Você teve na arena. Você sentiu aquilo. Mas eu tô falando... A gente tem que esperar acontecer para falar, não, o Hulk realmente fez falta. Não pode ser um pré-argumento, né? Você pegou um exemplo. A gente tem que esperar. Você pegou um exemplo negativo do Hulk, enquanto do lado positivo tem 300. Tem um monte. Não, a gente não discute a qualidade do Hulk aqui. Então, assim, e a capacidade dele de resolver jogo. Ele pode, e de repente pode ser que realmente faça falta num jogo da Copa. Mas não dá pra gente imaginar o que a gente vai falar depois do que acontecer lá no jogo. Se a seleção perder também, sobre suposição. Se a seleção perder. Se o Hulk decidiria um jogo, eu gosto de debater sobre fato concreto. Existe uma era Tite na qual ele chamou 29 jogadores que atuam no Brasil. Quase todo mundo que atua no Brasil relevante teve chance. O Hulk não teve chance. O mais dominante jogador hoje do futebol brasileiro, nesse momento, que é o Hulk, não sei se ele poderia fazer, porque tudo isso aqui é suposição. Faria uma boa Copa? Não tenho a menor ideia. Jogaria bem na seleção brasileira? Não tenho a menor ideia. Isso é suposição. Então eu quero ser objetivo. Chamou quase todo mundo relevante, inclusive o Pedro, no futebol brasileiro. O jogador mais dominante da última temporada não teve chance. É isso que eu me pego. Eu não sei se o Hulk seria titular, se ele teria condição, nível, porque eu não pude observar o Hulk no ambiente de seleção brasileira.